Excelentíssimo Dr. Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados e que saudou Nossa Senhora de Fátima de modo brilhante. Caríssima deputada Cris Tornieto, que é a presidente da mesa desta sessão, requerida por ela. Dr. Leonardo Camanho Camargo, um advogado, que também falará sobre Nossa Senhora de Fátima. O senhor Sérgio Bertoli, que é o coordenador do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, aqui em Brasília. E, aliás, os participantes estão aqui também. E é bom mencionar, porque o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, seguindo o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, segue a mensagem de Nossa Senhora de Fátima, especialmente no combate ao comunismo e suas consequências. Então, meus prezados amigos, ouvintes e telespectadores do Brasil todo que nos acompanha pela TV Câmara, fui convidado pela deputada federal Cris Tornieto, nossa amiga especial, e eu, agradecido, saúdo de modo carinhoso para esta sessão solene, por ela idealizada, nesta Câmara Federal, em homenagem a Nossa Senhora de Fátima, cuja festa se celebra no dia de hoje, 13 de maio. E eu falo em nome da maioria do povo brasileiro, católico e devoto de Maria, Mãe de Jesus, e também de inúmeros outros brasileiros que a respeitam e veneram, como lembrou bem o Rodrigo Maia. Creio que a razão do convite feito à minha pessoa se deve ao fato de que em nossa administração apostólica pessoal São João Maria Vianney, da qual eu sou o bispo escolhido pelo Papa, há lá inúmeras igrejas e capelas dedicadas a Nossa Senhora de Fátima, especialmente a nossa catedral, que é a igreja principal, e anexo a ela o colégio Três Pastorinhos. São aquelas 3 crianças de Fátima que, pela sua piedade e seu modo de viver, essas duas delas já foram canonizadas e a terceira em processo de beatificação, nós colocamos os pastorinhos como modelo para nossas crianças e jovens. E também incluem-se inúmeras igrejas e capelas a ela dedicadas em todo o Brasil. Como introdução e contextualização na história, eu ressalto que os portugueses nos legaram, além e junto com a civilização cristã, nos legaram a fé cristã. Suas caravelas vinham ornadas com a cruz da Ordem de Cristo. O primeiro monumento erguido no Brasil foi uma cruz, como está aqui, a cruz na Câmara dos Deputados. A primeira cerimônia no Brasil foi uma missa. O Brasil não se converteu, ele nasceu católico. Além dos nossos primeiros nomes, Ilha e Terra de Santa Cruz. Pedro Álvares Cabral trazia na sua nau capitânia a imagem de Nossa Senhora da Esperança e com ela a devoção a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, Nosso Senhor e Deus, venerada sob diversos títulos. Portugal também nos trouxe a devoção a Nossa Senhora de Fátima, a razão desta sucessão solene. Nessa pequena cidade de Portugal, Maria apareceu a 3 pastorzinhos, ou como são chamados, 3 pastorinhos. No dia 13 de maio de 1917, há 102 anos atrás. Santos Francisco e Jacinta Marto e Lúcia, a caminho da canonização. Os milagres que acompanham esta aparição foram testemunhados por milhares de pessoas e pelos jornais da época, até os anticlericais, como o Século. E no local das aparições construiu-se o grande santuário, objeto da visitação de milhões de peregrinos no mundo inteiro. E de lá, essa devoção se espalhou e chegou ao Brasil. São sempre atuais e dignas de recordação as suas palavras e o seu ensinamento. Aquelas 3 simples crianças foram os portadores do recado da Mãe de Deus para nós, seus filhos. Ali, Nossa Senhora nos alerta
entre outras coisas, contra o perigo do materialismo comunista e o seu esquecimento dos bens espirituais e eternos. Erro que, conforme a sua predição, vai cada vez mais se espalhando na sociedade moderna, vivendo os homens como se Deus não existisse. É o ateísmo prático, o secularismo. Mas todos os sistemas econômicos, seja o comunismo ou o capitalismo, se também adotam o materialismo e colocam o lucro acima da moral e da pessoa humana, assumem os erros do comunismo e acabam se encontrando na exclusão de Deus. Sobre isso, no discurso inaugural do CELAM, em 13 de maio de 2007, em Aparecida, o Papa Bento XVI alertou: aqui está precisamente o grande erro das tendências dominantes do último século. Quem exclui Deus de seu horizonte falsifica o conceito da realidade e só pode terminar em caminhos equivocados e com receitas destrutivas. Fátima é, sobretudo, a lembrança de Deus e das coisas espirituais aos homens de hoje. E essas verdades sobrenaturais repercutem em toda a nossa ação social. Pois, como disse bem Dostoiévski, se Deus está morto, tudo é permitido. A ausência de Deus nas consciências leva a todas as desordens morais, familiares, sociais e políticas. Como lamentava o Papa Pio XII, eis aí a tentativa de edificar a estrutura do mundo sobre fundamentos que não hesitamos em apontar como principais responsáveis da ameaça que paira sobre toda a humanidade. Uma economia sem Deus, um direito sem Deus, uma política sem Deus. O inimigo trabalha e trabalhará para que Cristo seja um estranho nas universidades, na escola, na família, na administração da justiça, na atividade legislativa, no consenso das nações, lá onde se determina a paz ou a guerra. E o contrário é, obviamente, verdadeiro. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, como diz a Sagrada Escritura. Deus presente e respeitado nas consciências é o princípio da ordem e da felicidade pessoal, familiar, política e social. Aos pastorinhos de Fátima e a nós, Nossa Senhora pediu a oração, e sobretudo a reza do terço do rosário, todos os dias, e a penitência, a mortificação nas coisas agradáveis e lícitas, pela conversão dos pecadores e pela nossa santificação e perseverança. Explicou que o pecado, além de ofender muito a Deus, causa muitos males aos homens, sendo a guerra uma das suas principais consequências. Lembrança muito válida, sobretudo hoje, quando os homens perderam o senso do pecado e o antidecálogo rege a vida moderna, como nos lembrou o Papa São João XXIII. Fátima é o resumo, a recapitulação e a recordação do Evangelho para os tempos modernos. O rosário, tão recomendado por Nossa Senhora, é a Bíblia dos pobres, como dizia São João XXIII. Sua mensagem é sempre atual. É a Mãe de Deus que vem lembrar aos filhos o caminho do céu. Por tudo isso, Nossa Senhora de Fátima faz jus a esta homenagem especial aqui na Câmara Federal. E invocamos a sua proteção sobre esta casa, sobre todo o Brasil, sobre todas as suas instituições, sobre todo o povo brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigada, Dom Rifan.